em relação à questão da avaliação, o CDS tem toda uma história que fala por si durante esta legislatura e durante a anterior, porque tomámos sobre a mesma sempre posições claras, assumindo aquela que era a nossa posição, não aceitando um modelo absurdo que tornava os professores em burocratas cheios de papelada e sem poderem ter tempo para exercer aquela que é a sua função essencial. Consideramos que este modelo não é um bom modelo de avaliação e, portanto, queremos partir para patamares diferentes. Já lançámos como primeiro ponto de diálogo com quem é necessário sobre esta matéria. Mas deixe-me dizer que este debate tem sido muito interessante, porque se calhar temos mesmo duas partes de mesa. Tivemos uma parte de mesa que se preocupou em apresentar as suas ideias. Elas são discutíveis, são diferentes, mas houve aqui uma preocupação em apresentar ideias. E tivemos uma outra parte de mesa que teve a preocupação em destruir as ideias que eram apresentadas pelos outros, sem se perceber muito bem quais eram as propostas que tinham, com alternativa. Com uma grande curiosidade que o Miguel Tiago aqui trouxe. Quase que apresentou uma coligação. Uma coligação entre o PCP e os Verdes, já é conhecida, alargada ao Bloco de Esquerda, e depois a grande surpresa é a mudança da linha, que também inclui a TVI, o que é uma novidade, enormíssima. Mas porque houve uma mudança de linha a certa altura, não sei se percebeu. Certo. A linha já não era bem ali, mudava de sítio. Mas isto para entrar dentro de um enquadramento geral que eu aqui quero trazer, que é o seguinte: não entendo que o problema da educação em Portugal seja um problema de natureza orçamental. Faça-se a comparação com aquilo que são as despesas de investimento em educação em Portugal com os outros Estados da União Europeia. Esses estudos estão feitos e Portugal está na linha daquilo que sucede com outros Estados, estando acima de alguns que têm bastante mais sucesso escolar, têm menos abandono. E em segundo lugar, a questão constitucional serve apenas para discutir ideologia, não serve para resolver os problemas concretos das escolas. E, portanto, eu queria deixar estas duas linhas aqui como duas linhas muito claras, dizendo o seguinte. Perguntas em concreto. Precariedade. O CDS teve a oportunidade de, durante esta legislatura, apresentar um projeto de resolução em que defende a vinculação dos professores com mais de 10 anos. Explicando também a necessidade de suprir carências permanentes como critério para essa mesma vinculação, sendo que distinguimos duas questões muito claras. Estas, em relação a quem está na carreira docente, e uma outra que tem a ver com uma desregulação muito do ensino superior, com candidatos que ficam de fora todos os anos, na ordem dos 15 mil, que muitas vezes têm a ver com problemas do próprio ensino superior e não tanto do sistema que está potencialmente a poder receber. Portanto, distinguir estas duas matérias. Sobre a questão que foi colocada quanto à revisão dos programas, o CDS defende algo muito claro. Defende que os programas devem ser adaptados àquelas que são as necessidades dos dias de hoje. Entre essas necessidades dos dias de hoje estão claramente as necessidades do mercado de trabalho, estão as necessidades, evidentemente, de uma melhor formação. Em terceiro lugar, a questão dos hiperativos, para dizer que concordo plenamente com aquilo que aqui referiu. Foi muito interessante para mim conhecer o exemplo que de todo não conhecia, que me deu em relação à sua situação em concreto. Eu acho que situações como essas devem ser completamente abandonadas, porque aquilo que deve ser a solução em relação a situações como esta é a inserção dos alunos dentro da escola, dentro do meio educativo, não é propriamente a estar a criar uma espécie de guetos que não funcionam e que só trazem mais problemas. Seguinte, a questão muito interessante dos 28 alunos.
E eu acho que nós constantemente estamos a discutir em Portugal apenas uma parte do problema, que é a das escolas que têm poucos alunos. Não discutimos as escolas dos grandes centros urbanos que têm turmas a arrebentar pelas costuras, com imensas dificuldades de horários e em condições pedagógicas muitíssimo más. E se é necessário atuar nas duas vertentes destas questões, e eu entendo que os números dos alunos por turmas nos grandes centros urbanos e em algumas escolas desses mesmos centros urbanos são tudo menos aquilo que a pedagogia necessitaria. E quais são os números que o CDS defende? Há pouco Pedro Duarte falou-nos em 1.200 alunos por agrupamento, que já seria um número considerável. Ouça, claramente um número abaixo deste que aqui está referido, e atenção que há situações muito preocupantes em que até se ultrapassam, em que até se acabam por ultrapassar estes números. E, portanto, temos que encontrar as soluções necessárias para que isto não suceda nas nossas escolas. Por fim, a questão que é muitas vezes referida, eu não sei se terei a passar algo, é possível, mas as perguntas eram muito a questão da liberdade, de escolha. Liberdade de escolha eu relembro que é a própria Constituição, tantas vezes aqui referida, que fala na liberdade de aprender e na liberdade de ensinar. E, portanto, convém sempre que a Constituição seja, quando é referida, já agora referida de uma forma completa. E posso continuar? E a bancada do lado esquerdo está mais nervosa. A liberdade de escolha é fundamentalmente um caminho a ser trilhado para que não suceda aquilo que neste momento acontece em Portugal, que é, infelizmente, nós termos uma educação para aqueles que têm mais posses e uma outra educação para aqueles que têm menos posses. É este, precisamente, o caminho que se pretende trilhar, e posso desenvolver, não quero estar aqui a usurpar tempo que também é de outros.